Ele se levantou, foi até Helena e a abraçou. Se aproximou de seu ouvido e cochichou que ia ficar de olho nela, em seu pai e até no seu gato. Ele saiu da sala, enquanto Helena, tremendo de medo, pediu água para um enfermeiro. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Heitor era um jovem muito tímido, que falava pouco e mal respondia quando alguém falava com ele. Ele era muito inteligente, mas não se sentia confortável em falar com as pessoas, então preferia ficar com seus fones ouvindo música ao invés de interagir com as pessoas. Ele morava com a mãe. Apesar de seus pais serem separados, eles eram próximos, eram um casal que havia se separado, mas que ainda eram amigos. Quando aconteceu a separação, a mãe e o pai de Heitor ficaram com medo de que ele se sentisse sozinho, mas, mesmo antes da separação, Heitor já era muito tímido, então os pais não viam nada de errado, só achavam o filho quieto mesmo. A mãe até ficava aliviada de o filho não ser muito festeiro, e não causar problemas. Mas, o que ela não sabia, é que o filho escondia algo. Algo que faltava nele. Desde sempre, Heitor via as outras crianças brincando e se divertindo, mas não sentia vontade de fazer aquilo. Ele brincava também, imitava o que os outros faziam, mas era sempre como se algo estivesse faltando. Como se um pedaço seu estivesse faltando. Quando começou a estudar, ainda bem criança, ele tentou se interessar pelos estudos, tentou focar sua mente em algumas das matérias, mas isso também não fez nenhum sentimento surgir. Ele via algumas crianças reclamando das lições, elas diziam que estudar era chato e que queriam ir brincar do lado de fora. E ele imitava as crianças, dizia que queria brincar lá fora, mas, o mais estranho é que ele não queria ir. Ele não se sentia feliz brincando. Ele não se sentia feliz fazendo nada. Era estranho ser assim, ele percebia que era diferente, então ele mentia. Mentia para os outros e mentia para si mesmo, tudo para se sentir parte daquela comunidade de crianças. Conforme foi crescendo, essa sensação de vazio foi só aumentando. Ele lia livros, jogava videogame, e tentava fazer amizades. Mas, tudo isso, que fazia os outros se sentirem felizes e completos, que deveria fazê-lo se sentir assim também, não surtia efeito nele. Ela sabia que se contasse isso para seus pais eles iriam ajudá-lo, ele sempre teve apoio dos pais e reconhecia isso. Mas, ele não queria passar em psicólogos ou psiquiatras, não queria se sentir ainda mais estranho do que já se sentia, então ele escondia aquele seu lado. Para o mundo todo ele sorria, mentia, e inventava coisas das quais gostava e coisas das quais não gostava. Ele exibia um Heitor que sabia que as pessoas gostariam, enquanto o verdadeiro Heitor se escondia no fundo de seu ser. Quando completou 18 anos, ele era considerado inteligente e bonito por todos que o cercavam. Ele falava muito bem, era eloquente e tranquilo, então as pessoas o consideravam um partidão, um namorado que qualquer mulher gostaria de ter. E, de fato, ele conseguia namoradas com muita facilidade, ele namorou muitas mulheres. Porém, os relacionamentos de Heitor raramente duravam, o mais longo tinha durado apenas 2 meses. Quando os namoros acabavam, a mãe de Heitor questionava ao filho o que tinha acontecido, pois estranhamente as mulheres permaneciam em silêncio sobre o motivo, enquanto Heitor falava que a culpa não tinha sido dele. E ele sempre falava que o motivo do término tinha sido porque a ex-namorada não era a mulher certa. Ele repetia sempre que estava em busca da mulher certa. A mãe achava um pouco estranho, mas não queria se intrometer na vida do filho. O mais estranho era que quando Heitor terminava um relacionamento, ele ia para a casa do pai, dizendo que estava indo espairecer a cabeça. Lá, na casa do pai, ele namorava outra mulher e, quando terminava o namoro, voltava para a casa da mãe. Ele se mantinha assim, indo de uma casa para outra. Os pais não percebiam, mas Heitor fazia isso para que as mulheres não descobrissem onde ele morava. Ao longo dos anos Heitor tinha buscado felicidade em qualquer coisa. Ele não tinha encontrado a felicidade, mas tinha conseguido uma forma de sentir algo, pelo menos. Um sentimento de poder, de controle, era o que ele tinha conseguido sentir, e ele sentia isso através das pessoas com que se relacionava. Quando ele percebia que alguma pessoa era interessante, que tinha algo de diferente, algo que chamava a sua atenção, ele começava a segui-la. Ele descobria onde a pessoa morava, com quem morava, os horários que saía e que voltava para casa. Descobria o horário que essa pessoa ia dormir, e que acordava. Anotava tudo, tirava fotos.
Descobria se a pessoa tinha animais de estimação, e era muito mais fácil quando tinha. As pessoas se importam tanto com animais, e ele nunca conseguiu entender de onde vinha aquele amor, mas ele entendia que ameaçar o animal de estimação de alguém era fácil. Ele nem precisava fazer nada, era só dizer que ia fazer, que as pessoas já perdiam a cabeça. E foi assim com a última namorada, Helena. Ela tinha um gato. Um animal que Heitor sempre desprezou. Quando ela disse que Heitor era estranho e que não poderiam mais ficar juntos, ele sentiu que ainda não era hora de terminar. E disse que, se terminassem, o gato dela ia sumir. Aquilo foi o suficiente para eles voltarem. Ela se desculpou com ele, disse que tinha se enganado a seu respeito e que ele era sim um homem bom. Heitor percebeu que ela só tinha voltado a namorar com ele pelo medo, mas ele não se importou. Porém, se passou apenas uma semana e ele se cansou da namorada. Então, ele mesmo terminou o relacionamento. No quarto de Heitor ele colecionava os lembretes que escrevia sobre as pessoas, ele até tinha feito uma pasta para ficar mais fácil de organizar. Em cada parte da pasta tinha os dados de alguém que tinha chamado a atenção de Heitor em algum momento de sua vida. Não eram só namoradas, às vezes eram amigos. A maioria daquelas pessoas nem mesmo sabia que eram observadas. Heitor pensava sobre o controle que tinha sobre aquelas pessoas e isso lhe fazia sentir algo, pelo menos. Fazia-o sentir o poder. O controle sobre o outro. E, para quem não sentia nada, aquilo já era um avanço, era o que ele pensava. E, por isso, ele continuou com aquele comportamento. Quando Heitor completou 23 anos, seus pais acharam que já era hora do filho ter uma profissão. Eles então disseram a Heitor que ele deveria começar a estudar, e ele aceitou. A mãe de Heitor, então, disse que ele deveria escolher algum curso, então ele escolheu fotografia. Essa escolha não foi à toa, é claro, mas a mãe de Heitor não sabia do comportamento do filho, então ficou feliz com a sua escolha. Quando começaram as aulas, Heitor ficou curioso em saber como seria aquela nova fase de sua vida. Ele tinha lido a respeito do curso e pensou que, pelo menos, teria mais habilidades para continuar espionando aquelas pessoas que ele achava interessante. Como era inteligente, Heitor sempre guardava todas as suas pastas, com as fotos e as anotações que fazia das pessoas em uma mochila, e deixava essa mochila dentro de um armário em casa com um cadeado. Tanto na casa da mãe quanto na casa do pai ele mantinha o armário trancado com o cadeado. Ele não achava aquilo errado, mas sabia que seus pais iriam achar. Então ele evitava quaisquer perguntas que pudessem surgir. As aulas começaram. Heitor foi para a aula, mas não estava nem um pouco empolgado. Assim que ele chegou, a primeira coisa que notou foi a empolgação dos outros alunos. Eles conversavam, riam, alguns até davam pulinhos de empolgação. Ver aquela alegria generalizada só fazia Heitor se sentir mais estranho. Ele quase se sentia triste, mas era mais uma frustração do que tristeza. Então, ele sentiu a necessidade de fazer aquilo que fazia sempre, em espionar as pessoas. A vontade era forte, mas ele tinha que se controlar. Apesar de ser muito bom em espionar as pessoas sem deixar rastros, Heitor sabia que ali na faculdade precisaria ser ainda mais cuidadoso. As pessoas ali se conheciam, conversavam e contavam coisas umas às outras, então a história de que um dos alunos estava espionando outros se espalharia como fogo em um fio de pólvora. Então, ele iria esperar até que alguém realmente chamasse a sua atenção. Os dias foram seguindo de forma bem normal e, para Heitor, de forma tediosa e vazia. Ele entendia as aulas, fazia anotações, entendia a importância de manter as lentes das câmeras sem contato direto com a luz solar, entendia que o importante não era o que se fotografava e sim o momento em que se fotografava. Aquilo, na verdade, era algo que Heitor já conhecia muito bem. Ele sabia que não bastava ter uma foto de alguém, ele precisava ter a foto de alguém quando essa pessoa achava que estava sozinha e segura. Sentir que tinha capturado um momento íntimo de alguém e escapado ileso, isso sim tinha valor. Mas, mesmo assim, nas aulas, ele fingia que aquilo estava interessante e que era novidade. Ele via os outros alunos levantando as mãos e fazendo perguntas, então ele imitava, levantava a mão também, e perguntava aquilo que já sabia. Heitor se sentia muito inteligente sempre à frente de qualquer pessoa, mas, quando seu pai o ligou e disse que precisavam conversar sobre uma ex-namorada sua, ele sentiu sua confiança vacilar. Ele perguntou ao pai o que ele queria saber, mas ele disse ao filho que era melhor conversarem pessoalmente. Heitor aceitou, não tinha outra alternativa.
Naquele mesmo dia ele foi para a casa do pai. Chegando lá, o pai de Heitor o chamou até a cozinha e disse que o assunto era sério. Heitor engoliu em seco e perguntou o que era. O pai de Heitor suspirou e começou: Heitor, meu filho. O que houve no seu último relacionamento? Heitor respondeu que não tinha acontecido nada. Respondeu que os dois haviam percebido que aquele namoro não ia dar em nada, então decidiram terminar. Então o pai perguntou se tinha certeza de que era isso mesmo, e ele confirmou que sim. O pai de Heitor então disse que sua ex-namorada tinha sido internada e que os médicos tinham diagnosticado nela sinais de fadiga e de depressão clínica. Parece que ela tinha ficado sob muito estresse, mas não revelou a ninguém o porquê. E, o mais chocante, ela tinha sido internada pois tinha tentado se matar. O pai perguntou a Heitor se ela havia contado para ele se alguém a estava perturbando. Heitor percebeu que o pai não desconfiava dele, mas sim, que esperava que ele pudesse ajudar a sua ex-namorada. Heitor então fez o melhor para parecer preocupado e disse que ela nunca havia falado sobre nenhum receio, mas que poderia tentar conversar com ela e ver se descobria algo. O pai dele achou uma boa ideia. No dia seguinte, Heitor e seu pai foram até o hospital onde Helena estava internada. Quando viu Heitor, Helena sentiu seu coração acelerar. Heitor olhou para ela, sorriu, e disse que eles precisavam conversar. Helena então ficou a sós com Heitor em uma sala. Ela mantinha a cabeça baixa, incapaz de encará-lo. Heitor então a mandou levantar a cabeça. Ela obedeceu. Helena, ali em cima tem uma câmera, monitorando a gente. Mas, essa câmera não tem som. Então, é só você ficar sentadinha aí, não fazer nada suspeito e só me ouvir, entendeu? Ele perguntou a Helena. Ela respondeu que sim. Então, Heitor continuou falando. Eu ainda me lembro onde seu pai mora, às vezes, eu vou lá, visitá-lo, ele é uma pessoa tão legal. E ele sempre leva o lixo no mesmo horário, às 8 da noite. Nossa, ele é tão pontual. Eu não consigo ser assim, sabe? Eu sou mais do tipo que decide as coisas no momento. Tipo, eu poderia decidir sair daqui e ir à casa do seu pai. E, sei lá, o seu pai poderia escorregar, no momento que fosse levar o lixo, cair e bater a cabeça. Isso acontece, sabe? E, em acidentes assim, nem acontecem investigações. Você entendeu o que eu disse? Com os olhos lacrimejando, Helena respondeu que tinha entendido sim. Que Heitor não precisava se preocupar pois ela não tinha falado nada dele, e nem iria falar. Heitor então falou. Que bom, Helena. Eu fico muito feliz em saber disso. Ele se levantou, foi até Helena e a abraçou. Se aproximou de seu ouvido e cochichou que ia ficar de olho nela, em seu pai e até no seu gato. Ele saiu da sala, enquanto Helena, tremendo de medo, pediu água para um enfermeiro. Quando saiu, Heitor apenas disse ao pai que infelizmente ela não havia dito nada, e só pediu para descansar. Os dois voltaram para casa. De volta à faculdade, os dias seguiram de forma normal. Alguns alunos iam falar com Heitor, algumas garotas até puxavam assunto com ele, o convidavam para um café e o elogiavam dizendo que ele era muito bonito, mas ele nunca se interessava por ninguém. Nem para namoro nem para amizade. Heitor preferia ficar longe de todos e só ficar ouvindo música. Ele se sentia o tempo todo infeliz, então ele começou a usar drogas. Ele comprava no portão da faculdade e usava o dinheiro da mesada para comprar. No intervalo ele ia para um canto sozinho, para ninguém ver o que ele estava fazendo. O prazer das drogas logo virou um vício. Um certo dia, uma nova aluna chegou à faculdade. Heitor não ligou muito para ela no começo, mas um dia, ele percebeu que ela ouvia a mesma música que ele. Ele então criou coragem, foi falar com ela e disse que também gostava daquela música. O nome da jovem era Jéssica, e ela era muito gentil. Ela respondeu a Heitor, disse que realmente gostava daquela música e os dois conversaram normalmente. Desde o primeiro contato, Jéssica já tinha uma aliança de namoro no dedo da mão direita, e fez questão de deixá-la à mostra. Era um anel lindo com uma pedra grande, mas Heitor estava tão drogado que não percebeu. Pior do que isso, ele já se sentia atraído por Jéssica, mesmo que ela não tivesse dado nenhuma esperança. Jéssica era gentil com todos, ela era comunicativa, mas Heitor não percebeu isso e achou que só ele recebia aquele tratamento.
Havia-se passado uma semana e Heitor, desequilibrado, chegou em casa e contou para a mãe que estava apaixonado. A mãe de Heitor ficou feliz, ela nunca tinha dito nada ao filho, mas sempre o achou muito solitário, com namoros que duravam pouco tempo e que nunca pareciam deixá-lo feliz de verdade. Ela pensava em apresentar alguém para o filho, mas nunca quis se intrometer na vida dele. Mas, aquela mulher realmente parecia ter conquistado Heitor, ele falava com muita animação sobre ela. Ela falava que ela era a mulher certa. Heitor, no dia seguinte, esperou ansioso por Jéssica, mas ela não apareceu no curso. A aula começou e ele ficou esperando por ela, mas ela não apareceu. Heitor nem mesmo conseguia prestar atenção na aula, pois ele ficava olhando para o lado, na esperança de que Jéssica fosse surgir na porta da sala de aula. Os outros alunos olhavam para Heitor, achando aquele comportamento muito estranho. Ele estava tão agitado, que o professor disse para ele sair da sala. Na hora que foram dispensados, alguns alunos foram falar com Heitor. Eles perguntaram a ele se estava tudo bem, perguntaram a ele se tinha algo acontecendo, mas ele não quis conversar com ninguém. Murmurou que estava tudo bem e saiu, deixando os alunos confusos. Naquele dia, Heitor entrou em casa e mal falou com a mãe. Apenas se trancou no quarto a noite toda, nem mesmo saiu do quarto para jantar. No dia seguinte, Heitor se levantou cedo e saiu de casa. Ele sentia muita vontade de usar drogas, ele queria se sentir menos triste, então ele comprou e, como ainda era bem cedo e não tinha ninguém passando, ele usou ali mesmo. Os alunos começaram a chegar para a aula, e alguns deles notaram o comportamento estranho de Heitor, mas não disseram nada. Então Jéssica chegou e foi para a aula. Durante toda a aula, Heitor observava Jéssica. Ele tentava prestar atenção na aula, mas não conseguia, ele só conseguia olhar para ela. Ele sentia que se tirasse os olhos dela ela iria embora. Ele adorava observá-la. Ele adorava olhar seus olhos, sua boca, seu cabelo, e a forma com que ela colocava o cabelo para trás da orelha. Ele sorria olhando, e aquele era o único momento em que ele se sentia menos triste. Ele achava que aquilo era amor. Mas, o que ele não sabia é que aquilo, na verdade, era uma obsessão. Quando a aula terminou, Heitor pediu para falar com Jéssica antes que ela saísse do prédio. Ele a chamou e ela olhou para ele e sorriu, e ele sorriu junto com ela. Ele perguntou se estava tudo bem, ela disse que sim. Então, ele perguntou por que ela tinha faltado no dia anterior. Feliz, ela respondeu que tinha faltado pois ela e o namorado estavam planejando alugar um apartamento para morarem juntos. Então, eles tiraram o dia para verem alguns locais. Heitor não conseguiu se controlar, ele disse a ela que não sabia que ela namorava. Jéssica primeiro achou que era brincadeira, mas como Heitor olhava seriamente ela repetiu que sim, namorava há 2 anos e estava muito feliz. E, finalmente, ela e o namorado teriam sua própria casa. Ela também disse que nunca escondeu seu namoro de ninguém e desde o dia que se apresentou a Heitor já usava sua aliança de namoro. Heitor não queria acreditar naquilo. Ele repetiu que não se lembrava de nenhuma aliança e perguntou se aquilo era mesmo um namoro sério. Perguntou se tinha alguma chance de aquilo terminar. Jéssica respondeu, séria, que aquilo era um namoro sério sim e respondeu que já estava na hora dela ir embora. Ela então deu as costas para Heitor, nervosa. Heitor a viu se afastar e sentiu seu mundo ruir. Então, ele a seguiu. Do lado de fora, Heitor foi para um canto mais afastado, em um beco, e se drogou de novo. Ele então ficou apoiado em um canto da parede do beco, ele estava com uma touca, casaco comprido e mãos no bolso. Seu olhar era atento e ameaçador. Ele procurava por Jéssica. Então ele a viu. Jéssica estava feliz, sorrindo, porém, ela não estava sozinha. Estava de mãos dadas com seu namorado. Jéssica e o namorado estavam conversando e rindo, e Heitor sentiu um aperto no peito, uma tristeza enorme. A alegria daquele casal parecia uma afronta a ele. Quem eles pensam que são para esfregar essa felicidade na minha cara? Ele pensou. Jéssica e o homem então se beijaram, e a tristeza de Heitor virou raiva. No meio de sua alucinação, por causa das drogas, ele achou que Jéssica estivesse olhando para ele rindo dele enquanto beijava seu namorado. Ele apertou tanto as mãos nos bolsos que sentiu suas unhas cravarem, e furarem, a palma de suas mãos. Jéssica e o namorado então começaram a andar, com os braços do homem ao redor do pescoço de Jéssica. Como se estivesse sendo atraído pelo casal, Heitor começou a andar, começou a segui-los.
Heitor pensou que não estava fazendo nada de errado, pensou que só estava andando pela rua e que ninguém poderia acusá-lo de nada. Ele seguiu até um prédio e ficou escondido atrás de um carro, enquanto eles passavam pela portaria e entravam. Heitor pensou em ir atrás deles, só para conversarem. Ele não pretendia fazer nada demais com eles, ele não iria machucá-los, só iria pedir para que se separassem pois Jéssica ficaria melhor com ele, só isso. Eles formariam um casal melhor, Heitor pensava, então esse era o certo a fazer. Mas, ele decidiu não ir, não naquele dia, não despreparado. Ele já sabia o lugar que os dois moravam, então agora só precisava se preparar. Quando ele voltasse lá, Jéssica ia entender que eles formariam um casal melhor, o namorado dela iria entender também. E, se ele não entendesse, bem, Heitor ia ter que feri-lo um pouco, só para ele se acalmar. Então, aquele era o plano. Heitor se sentiu aliviado por ter um propósito. Ele não iria perder Jéssica, ele a teria para si. E, quando estivessem juntos, ela ia ser mais feliz do que nunca. Heitor chegou em casa e contou para a mãe que iria convidar Jéssica para um jantar, e perguntou se estava tudo bem. Sua mãe ficou muito feliz e disse que estava ansiosa para conhecer a moça. Era quinta-feira e ele disse que poderia ser no sábado. Sua mãe concordou e ele abraçou a mãe, dizendo que seria um dia ótimo. No dia seguinte, sexta-feira, Heitor fez questão de ir até uma floricultura e um mercadinho, onde comprou um buquê de rosas brancas e uma caixa de bombons. Ele guardou os presentes na mochila e foi para a aula. Ele estava mais tranquilo naquele dia, então comprou drogas, mas não usou. A aula seguiu normal e na hora que foram liberados ele novamente chamou Jéssica para uma conversa. Jéssica estava achando o comportamento de Heitor muito estranho, então decidiu ser franca com ele, mesmo que soasse grosseira. Mas, antes de ela falar qualquer coisa, ele tirou o buquê e os chocolates da mochila, entregou a ela e a pediu em namoro. Jéssica ficou sem palavras. A primeira coisa que ela sentiu foi vergonha. Ela olhou para os lados e viu que a maioria das pessoas tinha ido embora, alguns ainda estivessem por ali, mas estavam ocupados fazendo outras coisas. Era sexta-feira, então a maioria tinha ido para os bares, beber e aproveitar o fim de semana que estava próximo. Jéssica rapidamente disse para ele se levantar e o olhou com seriedade. Ela perguntou se aquilo era uma brincadeira, e ele disse que não. Ele disse que estava apaixonado por ela, que pensava nela o tempo todo e só queria estar perto dela. Disse que sabia que ela gostava dele também, e disse que ela seria mais feliz com ele do que com seu namorado. Jéssica estava triste, mas ficou nervosa quando ele falou de seu namorado. Ela disse a Heitor que aquilo era muito estranho. Disse que o namorado dela já a fazia muito feliz. Disse a Heitor que ela nunca tinha dado nenhuma esperança a ele, e que sempre o havia tratado com educação e apenas isso. Ela gostava da amizade dele, mas, agora que tinha percebido que ele queria algo a mais, a amizade tinha acabado. Heitor falou que ela estava errada, disse que eles seriam um casal perfeito, disse que amava mais que tudo e que eles construíram uma vida juntos. Jéssica, percebendo que não tinha mais o que dizer, se virou e foi embora. Mas, Heitor não ia deixar aquilo acabar daquele jeito. Ele abriu a caixa, pegou um dos bombons, e com uma seringa, injetou drogas no doce. Ele foi até Jéssica e, chorando, disse que estava desesperado. Inventou que estava doente e que, por isso, as coisas estavam difíceis para ele. Ele chorou tanto que Jéssica se compadeceu por ele. O namorado dela ainda não tinha chegado, então Heitor se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Ela negou, disse que preferia esperar o namorado. Jéssica, no fundo, tinha medo de que Heitor descobrisse onde ela morava. Mal sabia ela que Heitor já tinha descoberto isso. Heitor, enfim, disse que, como ela não aceitou a caixa, que comece apenas um bombom com ele, para lhe fazer companhia. Ela olhou a caixa e achou que estava selada, então aceitou. Heitor sorriu, deu o bombom com a droga para ela, e comeu um que estava normal. Jéssica comeu e, alguns segundos depois, começou a sentir a cabeça pesada, e começou a sentir tanta tontura que se sentou no chão. Heitor então se sentou no chão ao seu lado, colocou o braço ao redor do pescoço de Jéssica e deixou que a cabeça dela pendesse em seu ombro. Ele sentiu naquele momento que poderia ficar com Jéssica assim, ele sentiu que, se fosse preciso, ele poderia dar mais bombons com droga para ela, e ela ficaria com ele. Ele estava completamente fora de si. Por sorte, o namorado de Jéssica chegou.
Quando ele a viu naquele estado, ficou desesperado e Heitor, dissimulado, disse que Jéssica tinha passado mal e que apenas ele tinha parado para ajudar. O namorado de Jéssica se apresentou, disse que seu nome era Pedro, e Heitor odiou ainda mais. Pedro agradeceu a Heitor e avisou que levaria Jéssica para casa para descansar. Heitor pediu o número de Jéssica, disse que queria ligar depois para saber se ela tinha melhorado. Pedro então deu o número de Jéssica para Heitor. Naquela mesma noite Heitor ligou para o número de Jéssica. Ele ficou feliz em falar com ela e perguntou como ela estava. Ela respondeu que estava nervosa e que sabia o que ele tinha feito. Ela disse que iria chamar a polícia para ele. Heitor então disse que ninguém iria acreditar, pois ela não tinha provas. Ele também disse que se ela contasse para alguém, o próximo a comer um bombom seria seu namorado. E que ela nunca mais o veria. Em seguida, Heitor disse o endereço dela e disse que o nome de seu namorado era Pedro. Fez isso para mostrar que tinha o poder da situação. Jéssica sentiu seu sangue gelar, ela ficou com tanto medo que apenas ficou quieta e pediu para Heitor se afastar. Heitor disse que iria se afastar, mas que antes ela deveria jantar com ele e com a mãe no dia seguinte. Temendo pelo seu namorado, ela aceitou. Era sexta-feira, Heitor estava em êxtase de tanta animação. Ele falava de Jéssica o tempo todo para a mãe, disse que ela era linda e inteligente, e a mãe estava feliz em ver o filho tão feliz. Só para garantir que nada daria errado, Heitor tinha saído de casa mais cedo naquele dia, ido até o rapaz que vendia drogas e comprado uma arma. Ele não pretendia usar a arma, ele só queria ter uma garantia de que tudo sairia conforme planejado. Jéssica chegou e Heitor abriu a porta. Ele a achou maravilhosa, e até sorriu. Ela então entrou e Heitor a apresentou para sua mãe. A mãe de Heitor percebeu que tinha algo errado, que a moça parecia tensa, mas não disse nada. O jantar então prosseguiu normalmente, mas a mãe de Heitor precisava saber o que estava acontecendo. Então, casualmente, ela pediu que Jéssica fosse com ela até a cozinha. As duas foram e Heitor não desconfiou de nada. Na cozinha, ela perguntou a Jéssica o que estava vendo. Jéssica tentou resistir, mas acabou chorando e contou tudo. A mãe de Heitor ficou chocada. Ela então se lembrou de Helena e ficou apavorada ao perceber que o filho deveria ter causado mal à ex-namorada, e a várias outras. Ela, então, disse a Jéssica que iria chamar a polícia. Ela disse que o filho precisava de ajuda. Quando as duas voltaram da cozinha, tentaram agir normalmente, mas Heitor percebeu que tinha algo errado. Foi quando ele viu as sirenes da polícia se aproximando. Em pânico ele se levantou, revelou a arma e mandou a mãe e Jéssica se ajoelharem. As duas começaram a gritar e foi quando a polícia entrou. Uma gritaria começou, policiais gritando para Heitor largar a arma, enquanto ele gritava que Jéssica e a mãe eram traidoras. Uma policial disse que ia contar até 3 para ele largar a arma. A mãe de Heitor, desesperada, disse para ele largar a arma e se entregar, mas Heitor disse que não iria para a cadeia e colocou a arma na própria cabeça. Mais rápida que ele, a policial atirou em Heitor com uma arma de choque. Ele caiu no chão, paralisado. Quando recuperou os sentidos, Heitor já estava na delegacia. Ele disse que confessaria tudo, mas que precisava ver Jéssica uma última vez. Em respeito a tantas ex-namoradas que Heitor fez mal, Jéssica aceitou. Então, enquanto olhava para Jéssica, Heitor, delirando em sua própria ilusão, confessou tudo o que tinha feito a Helena e a tantas outras ex-namoradas. Confessou sobre todas aquelas pessoas que espionou durante anos. Quando ele terminou de falar, Jéssica se levantou e saiu. Heitor foi condenado a passar a vida em uma instituição psiquiátrica. No começo ele deu indícios de que estava melhorando, mas ele sempre voltava a alucinar. Em suas alucinações, suas ex-namoradas o atormentavam, da mesma forma que ele as atormentou um dia. Então, além de preso na instituição psiquiátrica, ele terminou preso em sua própria mente delirante. E você, o que faria no lugar de Helena e de Jéssica? Acha que o destino de Heitor foi justo? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.